Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre reprodução humana. Antes de iniciar o conteúdo especificamente, eu trouxe aqui essa tirinha para vocês que diz o seguinte: se um carinho te deixa com vergonha, triste ou machucado, conte para um adulto que confie e não te faça sentir assim. Então, nesse conteúdo onde nós vamos falar sobre sistema reprodutor, falar sobre algumas questões sobre doenças sexualmente transmissíveis, nós vamos falar sobre gravidez. Então é interessante a gente tocar nesse ponto de que vocês, alunos, se estiverem passando por situações como essas, entre em contato com os pais, o pai, a mãe, um tio, uma tia, alguém de confiança, ou até o próprio professor ou professora, e comunique, certo? Mas continuando, a espécie humana, tal como todas as outras espécies, assegura a continuidade da vida através da reprodução. A reprodução humana ela é sexuada. Então nós temos dois tipos de reprodução: reprodução sexuada ou assexuada. Nos seres humanos, como nos demais animais, a gente tem a reprodução sexuada. As células reprodutoras femininas são os óvulos e as masculinas são os espermatozoides. Essas células também são chamadas de gametas, certo? Então, a reprodução humana é um processo através do qual é combinado um novo ser, ou melhor, desculpa, no qual é concebido um novo ser com características semelhantes aos progenitores, ou seja, aos pais, ao pai e à mãe. As características que nos permitem diferenciar os gêneros masculino e feminino são chamados de caráteres sexuais. Os órgãos genitais são conhecidos como caráteres sexuais primários, ou seja, as características primárias são aquelas que a gente só consegue identificar se for possível a gente ver o órgão genital. Então, por exemplo, um bebê, se eu colocar dois bebês recém-nascidos de fralda, nós não vamos conseguir diferenciar se é menino ou menina, a menos que a gente olhe os órgãos genitais. Se tiver pênis, a gente sabe que é menino, se tiver vagina, a gente sabe que é menina. A gente vai ver em seguida as características sexuais secundárias que a gente consegue identificar sem ter necessidade de olhar para os órgãos genitais, que isso vai aparecer posteriormente na puberdade, certo? Então, vem aqui essa outra fase, que é a puberdade, que é a transição da fase da infância para a vida adulta. Então, a gente tem nessa fase, nesse intermédio, a gente tem a puberdade, que é o início da capacidade reprodutiva. Então, nesse período da puberdade, os indivíduos já começam a ter essa capacidade de se reproduzir, certo? Então, eu trouxe aqui um textinho. Então, esse slide vai ter um pouco de texto para ser um pouco mais específico com vocês, certo? E vocês têm algumas informações para copiar no caderno, caso eu ache interessante, mas são informações bem úteis, então espero que vocês gostem. Então, vejam só. Quando a gente fala de puberdade, a gente tem uma afirmação e uma pergunta. Então, tantas mudanças, não é mesmo? Mas qual é a finalidade da puberdade? Na altura do nascimento, não há grandes diferenças entre meninos e meninas, como eu comentei com vocês. Só é possível identificar o sexo a partir das observações dos órgãos sexuais, que são os caráteres sexuais primários, como eu já comentei com vocês também. Na puberdade, marca a fase inicial da adolescência e caracteriza-se por um conjunto de transformações internas e externas, graças às quais o corpo se prepara para a reprodução. Então, nessa fase da puberdade, no qual o corpo, tanto do menino ou da menina, já está se preparando para a reprodução. O corpo cresce e muda, ou seja, dá-se o aparecimento de características sexuais secundárias. Vejam que agora não é mais as características primárias, mas sim as secundárias. Fica mais evidente a distinção entre homens e mulheres. Então, agora nesse próximo slide, a gente vai ver quais são as características. Então, antes disso, as características exclusivas de cada gênero são as características sexuais secundárias. Então, estes só se manifestam após a puberdade. A puberdade ela corresponde ao início do funcionamento de órgãos reprodutores, e isso acontece geralmente entre os 10 e 16 anos, depende muito da pessoa, depende muito da produção de hormônios, enfim. E se meninos e meninas também têm uma diferença em relação ao início e término desse período, certo? Então, quais são essas características sexuais que a gente pode identificar? Então, nas meninas, as características sexuais secundárias elas são
crescimento de seios. Então, quando o adolescente, o jovem, ele começa a entrar na puberdade, eles apresentam algumas características. Então, no caso das meninas, vem o crescimento dos seios, o desenvolvimento de órgãos genitais, aparecimento da menarca, que é a primeira menstruação, o aparecimento de pelos nas zonas púbicas e nas axilas. A gente tem o alargamento da bacia, então alargamento dessa parte do quadril, acúmulo de gordura nas coxas, nádegas e quadril, então por isso as mulheres têm mais coxas, mais glúteo do que os homens, naturalmente. E aparecimento de acne, que são as espinhas. Nos meninos, existem algumas características semelhantes, mas de modo geral são diferentes. Então a gente tem como primeira característica o aumento do tamanho dos testículos e pênis, produção de espermas, aparecimento de pelos nas zonas púbicas, axilas e no corpo e no rosto. O alargamento dos ombros, então veja que nas meninas a gente tem o alargamento do quadril, nos homens é o alargamento dos ombros. O desenvolvimento da musculatura, alteração da voz e aparecimento de acne. Então veja que diferente das meninas, os homens eles começam a ter uma voz mais grave e as meninas ainda assim permanecem com a voz um pouco mais aguda, como é o caso das crianças. Então, quando compara uma criança com uma menina na puberdade e uma criança, isso independente do sexo, com um menino na puberdade, a voz do menino é a que mais se altera porque ele tem uma tonalidade mais grave. E o aparecimento de espinhas também, como é o caso tanto dos meninos como para as meninas. Então a gente viu aí quais são as características sexuais secundárias, que é o que diferencia o indivíduo do sexo masculino, indivíduo do sexo feminino, sem a necessidade de visualizar os órgãos genitais, como acontece quando são crianças, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai focar mais, além do que a gente já falou, nos órgãos sexuais, nos órgãos os órgãos sexuais, de modo geral, dos indivíduos do sexo masculino. Na próxima aula a gente entra nos indivíduos do sexo feminino, quando a gente vai falar também sobre menstruação e gravidez, certo? Então, os órgãos sexuais masculinos eles são formados principalmente, de modo geral, né, os órgãos íntimos dos homens são formados por bexiga, próstata, uretra, pênis, supraleza e próstata. Aqui a bexiga, nós temos a próstata, que ela fica aqui embaixo da bexiga, depois eu vou mostrar com mais detalhe. Nós temos a uretra, que é esse canal aqui. A gente tem o pênis, que é toda essa estrutura. A gente tem o testículo, que é essa parte mais interior. A gente tem o escroto, que é a parte do saco aqui que cobre o testículo. A gente tem o canal deferente, que é esse canalzinho aqui amarelo. Nós temos o reto, que é essa parte aqui que fica após o ânus. E a gente tem a vesícula seminal, que é essa região aqui. A gente vai ver agora cada um com detalhes. Então, iniciando, o testículo, que é esse aqui, ó. Os testículos são duas glândulas de formas ovais que estão situadas na bolsa escrotal. Então, os testículos estão dentro do escroto, que é chamado de bolsa escrotal. Os testículos são produzidos, ou melhor, nos testículos são produzidos espermatozoides. As células reprodutivas masculinas são chamadas de gametas. Então, é nos testículos no qual são produzidos os espermatozoides. Durante o processo chamado de espermatogênese, além de diversos hormônios. Então, no testículo, além da produção de espermatozoide, também tem a produção de hormônios, como é o caso, o principal hormônio, a testosterona, que é responsável pelo aparecimento de características sexuais secundárias nos homens, então, como os pelos, modificação da voz, entre outros. A gente tem o epidídimo, que ele fica em cima do testículo. O epidídimo, eles são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo, corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados. Então a gente vê aqui no testículo a produção. E após a sua produção, eles são armazenados nessa bolsa aqui que é chamada de epidídimo. Agora a gente vai ter os canais deferentes. Os canais deferentes eles vão estar saindo do epidídimo. Então a gente tem aqui ó, o testículo, o epidídimo, e a gente tem os canais deferentes. Os canais deferentes eles são tubos finos e alongados que saem de cada epidídimo. Ele passa pela virilha, através dos canais inguinais, segue sua trajetória pela cavidade abdominal, circunda a base da bexiga e alarga-se formando uma ampola. Então, veja só, o epidídimo ele é todo isso aqui, e seu final aqui ele se alonga, certo? E entra nessa região aqui, daqui a pouco eu vou explicar a vocês o que é. Então, ele serve para quê? Para a passagem dos espermatozoides para essa região, certo? Então, o espermatozoide é produzido,
ele fica guardado no epidídimo e passa pelos canais deferentes. Seguindo, a gente tem agora a vesícula seminal. A vesícula seminal é formada por duas pequenas bolsas localizadas atrás da bexiga e sua função é produzir o líquido seminal. Então, o espermatozoide, ele vai sair daqui, ele vai percorrer todo esse canal aqui e chegar aqui na vesícula seminal e vai se misturar com esse líquido seminal, no qual a gente tem espermatozoide mais líquido seminal, formam o que a gente chama de esperma, certo? Então, a gente vê aí que ele é produzido, esse líquido seminal, nessa bolsinha aqui chamada vesícula seminal. Em seguida, nós temos a próstata. A próstata, ela fica, deixa eu ver, a próstata é uma glândula localizada sobre a bexiga, então ela fica sobre a bexiga. Então aqui a gente tem a bexiga e a gente tem a próstata aqui, certo? Ele fica sobre a bexiga, que produz o líquido prostático, uma secreção clara e fluida que integra a composição do esperma. Então veja, que o esperma é o que eu já falei a vocês no slide anterior. Então a gente tem esse líquido prostático que ele vai integrar aí esse esperma. E uma coisa interessante é que a próstata, ela constantemente não, né? Vez ou outra, dependendo do indivíduo, ela pode inflamar. Então aí a gente tem um grande perigo que pode ser o responsável, ou melhor, essa inflamação ser responsável, ou melhor, ser provocada por inúmeros problemas, que entre eles a gente pode encontrar o câncer de próstata. Então por isso é interessante a gente focar aqui numa situação no qual é o exame de próstata, o teste da próstata que acontece, que existe um mês, no caso, que tem toda essa campanha para que os homens eles possam fazer esse teste para evitar a morte ou posteriores problemas que podem causar a saúde do homem, no caso, com esse aumento na próstata que pode acabar sendo o resultado de um câncer, certo? Então é bem interessante a gente focar e espalhar essa informação, né, para que os homens eles parem de ter esse preconceito com o exame de próstata e foquem na sua saúde para terem uma vida bem mais saudável. E continuando e finalizando essa parte dos órgãos, a gente vai ter por último essa aí que é chamada de uretra, que é um canal que nos homens serve ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Começa na bexiga, então ó, ele vai começar na bexiga, ele atravessa a próstata e o pênis até a ponta da glande. Então eu vejo que ele percorre todo esse caminho até no final, que é a glande, que é essa parte aqui, o finalzinho do pênis, onde há uma abertura, essa daqui, pela qual são eliminados. Aqui passa tanto a urina como o sêmen. Então, para finalizar a aula de hoje, eu trouxe essa imagem aqui só para tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que é um espermatozoide. Então a gente viu toda essa parte dos órgãos que estão relacionados com o sistema reprodutor, mas não adianta a gente falar do sistema reprodutor e não falar sobre o espermatozoide, não é isso? Então o espermatozoide ele é uma estrutura que parece um girino. Então ele tem aqui essa cauda, essa região aqui, no qual vai estar alguns materiais, como eu posso falar dessa forma simplificando. E aqui o núcleo a gente vai encontrar todo o material genético que vai dar origem, após a fecundação, a um novo indivíduo, certo? Então essa daqui, de forma bem simplificada, é a estrutura de um espermatozoide, certo? Então pessoal, essa é a primeira aula sobre reprodução humana foi isso, espero que vocês tenham gostado. E próxima aula a gente vem, como eu já comentei durante a aula, explicar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, focando agora nos órgãos sexuais femininos e em outras questões como o ciclo menstrual e reprodução. Reprodução não, melhor, gravidez, certo? Então, tchau e até a próxima aula.